não começou com você e talvez começou muito antes de você, muitas gerações antes de você, na história daqueles que você nem imagina ou nem sequer conhece. Muitas vezes, questões que nós queremos resolver na nossa vida agora, ou que talvez impactam a nossa vida, influenciam de forma negativa, não começaram com nós. Você já ouviu falar sobre genética, né? Que é tudo aquilo que a gente herda dos nossos familiares, por exemplo, a cor do cabelo, a cor dos olhos, as feições do rosto, enfim. Mas a epigenética é um estudo que trabalha além da genética e nos comprova que nós herdamos muito mais do que essas características físicas dos nossos familiares. Nós também herdamos traumas e questões de forte impacto emocional, que muitas vezes começaram há muitos anos atrás, mas que hoje influenciam no relacionamento que você não consegue ter, na prosperidade que você não alcança, no trabalho que te esgota, na sobrecarga emocional. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Se você chegou aqui do nada, meu nome é Samara Menegaso, sou consteladora e mentora de relacionamentos. E hoje eu quero falar com você sobre tudo aquilo que começou antes de você e tem influência na sua vida hoje. A nossa vida adulta, ela é um reflexo da nossa infância e daquilo que começou antes de nós. Então, muitas vezes, nós ainda estamos presos a imagens que não começaram com nós. A dificuldades financeiras, muitas vezes, a relacionamentos ruins, relacionamentos difíceis, a carreiras e profissões que pesam, que nos esgotam, a ter sobrecargas emocionais e dificuldade de conexão com nós mesmos. Muitas vezes isso pode ser uma resposta daqueles que vieram antes, das histórias daqueles que vieram antes. Por isso que é tão importante você tomar posse da sua vida, da sua história, para você entender onde que começou tudo isso, para você entender a raiz e a origem. É muito disso que a constelação nos mostra, a origem dos nossos desafios, a origem das nossas dificuldades. Muitas vezes não começaram com nós só estamos repetindo histórias. Só que talvez não começou com você, mas você pode escolher terminar aqui. Quando você toma consciência disso, você tem a oportunidade de mudar essa história, de criar uma nova história, de contar uma nova história. E através disso eu quero te explicar que as maiores informações da nossa vida, elas são armazenadas do 0 aos 7 anos. Então, desde lá, da concepção do bebê, da gestação do bebê até o nascimento, até os 7 anos, se forma o maior banco de informações que ficam armazenados no nosso hipocampo, que é uma parte do nosso cérebro. Do 0 aos 7 anos, tem toda a construção da infância da criança, onde ela aprende a falar, onde ela aprende a caminhar, onde ela aprende a se desenvolver, onde ela necessita da simbiose dos pais, que é aquele afeto, aquela necessidade de amor, aquela necessidade de presença do pai e a mãe. Só que muitas vezes o que acontece ali, do 0 aos 7 anos, impacta na vida adulta da criança, na vida adulta da pessoa. Então, do 0 aos 7 anos, nesse desenvolvimento da criança e nessa maior informação de dados, formação de dados, nós temos questões muito importantes que nós precisamos entender. Como que foi do 0 aos 7 anos? Como que essa criança, ela aprendeu a ser ela mesma? Porque sim, nós não aprendemos a ser nós mesmos com nós mesmos. Nós aprendemos a ser nós mesmos com aqueles que estão junto com o nosso pai, com a nossa mãe, com as crenças que eles têm, com o jeito que eles lidam com as coisas, com a forma com que eles resolvem conflitos. Então, muitas vezes, as crenças que você tem hoje, elas não começaram com você. Elas começaram lá com seu pai e sua mãe, ou até antes dele, com seu avô e sua avó, ou até antes, porque existem as histórias que falam que a gente aprende algumas crenças, sabe aquela história da forma que a mãe cortava o peixe para botar na forma, porque não tinha uma forma maior? Eu aposto que você já escutou essa história. Por favor, se você não escutou, comenta aqui que eu quero saber. E aí essas coisas são repassadas de geração para geração. E muitas vezes a forma de lidar com o dinheiro, a forma de se conhecer, de se trabalhar, muitas vezes foi apresentado de uma maneira. E hoje a gente tem possibilidade de fazer diferente, só que a gente não consegue ver a forma diferente. A gente não consegue entender que até aqui foi nos apresentado assim por um modo de sobrevivência, por uma necessidade. E talvez hoje eu tenha toda a possibilidade de fazer diferente. Quero te contar um pouco do que talvez você já sabe se você me acompanha,
mas a minha vida com os relacionamentos, ela só pôde ser diferente quando eu cortei a lealdade que eu tinha com as mulheres da minha família. Eu sou a primeira mulher da minha família a ter um relacionamento saudável, a ter um relacionamento incrível. Isso faz com que eu olhe para trás, honre a história delas, honre toda a luta que elas tiveram, mas identifique que agora eu posso fazer diferente. Eu não preciso continuar honrando essa história, mas por muito tempo foi assim, porque eu estava repetindo a história. Eu não tinha consciência de que todos esses anos mulheres da minha família não puderam viver relacionamento saudável. Então, quando eu olho para o meu relacionamento, eu vejo que essa possibilidade existe hoje, eu consigo modificar isso, eu também faço com que as próximas gerações vivam relacionamentos muito melhores. Então, quando eu olho para a minha vida, identifico que aquilo que eu estou fazendo talvez seja uma repetição, eu tenho a chance de mudar isso, de olhar para minha família e pensar: tudo bem, eu aprendi assim, eu entendi a ser eu mesma dessa forma, mas agora eu posso olhar para minha vida e mudar essa história. Então imagine que lá, quando você é criança, você recebe todas essas informações, você está armazenando tudo isso. Até os seus 21 anos, que é quando se forma o nosso córtex pré-frontal, se fecha o nosso cérebro. É como se chegasse uma determinada idade e você pudesse então tomar as suas decisões, ser mais racional. É isso que o córtex pré-frontal faz. Ele toma decisões, ele toma ações, escolhas, ele raciocina, tá? Com essa parte consciente. Porém, apenas 5% das nossas ações elas são conscientes. As outras 95% são baseadas na informação lá do hipocampo, no nosso inconsciente. Então você imagina que muitas vezes você faz 21 anos e você ainda não identificou que você é você. Você ainda está preso àquelas imagens que você viu lá na sua infância, aqueles modelos de soluções de conflitos, aqueles modelos de comunicação, que muitas vezes é um problema dentro dos relacionamentos, aquele modelo de ser você. Muitas vezes você acha que você é uma coisa, quando na verdade esse é só um acúmulo de informação que você teve. Então é aqui que o autoconhecimento entra. A possibilidade de me redescobrir, de olhar para mim e identificar o que é meu e o que é do outro. O que é meu e o que talvez seja da minha família. O que é meu e o que começou, o que não começou comigo. O que começou lá atrás. E o que agora eu posso fazer diferente. Então, muitas vezes o autoconhecimento ele vem com esse convite de você olhar para a sua história, identificar quem é você no meio dessa bagunça toda. Porque até a gente morar com os nossos pais, até a gente levar essas informações que a gente tem deles, nós não conseguimos nos separar deles e dessas histórias. Nós ainda achamos que nós somos esse aglomerado de coisas. Por isso que nós temos tantas pessoas morando com os pais depois dos 30 anos, nós temos pessoas que ainda não identificaram a necessidade de cortar esses laços. Nós não conseguimos sair dessa simbiose que foi tão necessária lá na infância. Nós ainda estamos ligados com o nosso pai e nossa mãe emocionalmente. E muitas vezes com eles e com todas as histórias que eles carregaram, com todas as histórias que eles passaram até aqui. Então, esse vídeo ele tem o intuito de te convidar a olhar para a sua história, identificar. Será que aquilo que você está enfrentando hoje começou com você? Ou já começou há muito tempo antes? Se permita olhar para a sua história e identificar o que é seu e o que não é. O que é seu e o que você não precisa mais carregar. O que é da sua mãe e talvez você tenha que deixar com ela. O que é do seu pai e talvez você não precise resolver. O que o lugar que você está ocupando hoje influencia dentro da sua vida e nas coisas que você deseja mudar. Porque muitas vezes aquilo que nós queremos, a mudança que nós desejamos, ela está atrás das imagens que nós carregamos. Então, nós temos um acúmulo de imagens que estão nos impedindo de chegar lá onde eu desejo. E será que essas imagens são lá da sua criança ou talvez do seu adolescente que passou por questões muito difíceis, que teve que amadurecer muito cedo e não pôde de fato viver uma adolescência? Será que hoje você consegue ser você mesmo ou você é o resultado desse acúmulo e ainda você se justifica através disso?
Esse é um convite para que talvez você desperte para conhecer mais sobre si e sobre a sua própria história. Se você tiver dúvidas sobre isso, algo a acrescentar, por favor, deixe aqui embaixo. Curta esse vídeo para mim saber que você gostou e até o próximo vídeo.